3 de junho de 1961, 14h30. Base aérea de Campo Grande, Mato Grosso. O Major Carlos Menezes ajustou os instrumentos do Douglas C-47 enquanto observava as nuvens escuras se acumulando no horizonte oeste. Aos 34 anos, tinha mais de 2.500 horas de voo e conhecia bem os caprichos do tempo no Pantanal. O cargueiro militar carregava suprimentos essenciais para o destacamento de Corumbá: medicamentos, munição, equipamentos de rádio e víveres para 2 semanas. Era uma missão de rotina que ele havia feito dezenas de vezes. O copiloto, Tenente Joaquim Silva, apenas 26 anos e recém-transferido do Rio de Janeiro, estudava nervosamente o mapa da região. As coordenadas indicavam um voo de 1 hora e 40 minutos sobre a maior planície alagável do mundo, onde o horizonte se perdia entre céu e água refletida. O sargento Paulo Cardoso, técnico em comunicações de 42 anos, verificava pela última vez os equipamentos de rádio na parte traseira da aeronave. Torre, aqui, Charlie 47, solicitando autorização para decolagem, comunicou Menezes no rádio, sua voz firme ecoando nos fones de ouvido. Charlie 47, autorizado para decolagem, vento sudeste, 15 nós, atenção para formação de tempestade na rota oeste. Mantenha contato a cada 20 minutos. O avião taxiou pela pista de terra batida, levantando uma nuvem vermelha que se misturava com o ar úmido da tarde. Menezes acelerou os motores Wright R-1830 e a aeronave ergueu-se pesadamente, sobrevoando primeiro os campos de pastagem que circundavam Campo Grande, depois adentrando o coração selvagem do Pantanal. Lá embaixo, a paisagem se transformava gradualmente. Estradas de terra davam lugar a trilhas de gado, que, por sua vez, desapareciam em meio aos alagados sazonais. Capões de mata nativa pontilhavam a planície como ilhas verdes, enquanto bandos de tuiuius sobrevoavam os campos inundados em formações perfeitas. O rio Taquari serpenteava como uma cicatriz prateada, cortando a imensidão verde-amarelada, suas águas barrentas refletindo a luz dourada do sol poente. «Oh, que lugar selvagem!» murmurou o tenente Silva, impressionado com a vastidão que se estendia até onde a vista alcançava. «É bonito, mas traiçoeiro», respondeu Menezes, ajustando o rumo ligeiramente para nordeste. «Uma aeronave que cai aqui pode ficar perdida para sempre. O Pantanal engole tudo e não devolve facilmente». Às 15h20, quando sobrevoavam uma região particularmente densa de lagoas e brejos próximo ao rio Miranda, Menezes notou que as nuvens escuras se aproximavam mais rapidamente do que o previsto. Rajadas de vento lateral começaram a balançar a aeronave e gotas grossas de chuva começaram a bater no para-brisa. Torre, aqui, Charlie 47, encontrando mau tempo na rota, visibilidade reduzindo rapidamente. Solicitando orientação para possível rota alternativa. A resposta veio entrecortada pela estática. Charlie 47, recebido. Mantenha. Atual. Atualize posição. Torre. Não estou recebendo claramente. Repetir última transmissão. Apenas chiados e interferência responderam. O sargento Cardoso tentou ajustar a frequência do rádio, mas a tempestade estava criando uma parede de interferência eletromagnética. Chuva torrencial agora açoitava o avião, e relâmpagos iluminavam violentamente as nuvens carregadas ao redor da aeronave. «Vou tentar passar por baixo da formação», decidiu Menezes, reduzindo a altitude para 800 metros. «Se conseguirmos manter referência visual com o solo, podemos navegar pelos rios até Corumbá», mas a visibilidade estava se deteriorando rapidamente. A chuva intensa transformou o mundo lá embaixo numa mancha indistinta de cinza e verde. Os rios que antes serviam como marcos de navegação agora se confundiam com os alagados, criando um labirinto aquático onde tudo parecia igual. Às 15h47, Menezes fez sua última transmissão. Torre, Charlie 47, perdendo referências visuais, tentando manter a altitude mínima, se não conseguir contato em 10 minutos, assumir emergência. A voz se perdeu na estática, e depois veio apenas o silêncio. Na torre de controle de Campo Grande, os operadores tentaram desesperadamente restabelecer contato. Chamaram repetidamente o Charlie 47,
mas suas vozes se perderam no vazio eletrônico. Às 16h30, depois de mais de 40 minutos sem resposta, foi declarado estado de emergência. O major Carlos Menezes, o tenente Joaquim Silva e o sargento Paulo Cardoso haviam desaparecido sobre uma das regiões mais remotas e inacessíveis do território brasileiro, onde a natureza guarda seus segredos com zelo implacável. O coronel Augusto Pereira coordenava as operações de busca desde uma mesa improvisada no hangar da base aérea de Campo Grande. Mapas detalhados do Pantanal cobriam toda a superfície, marcados com círculos vermelhos, indicando as áreas já vasculhadas, e linhas azuis demarcando os próximos setores a serem investigados. Eram apenas 8 horas desde o desaparecimento do Charlie 47, mas a urgência era palpável. A área de busca primária tem aproximadamente 3.200 km², explicou o coronel para a equipe de resgate reunida ao seu redor. Considerando a velocidade da aeronave, condições meteorológicas e último ponto de contato, nossa prioridade é este quadrante próximo ao rio Miranda. 3 aeronaves de busca decolaram ao amanhecer de 4 de junho, 2 Cessna 180 e um helicóptero Bell 47. Mas o que parecia ser uma operação de resgate de rotina, logo se revelou um desafio quase impossível. A região do Pantanal, ainda se recuperando das chuvas intensas do dia anterior, estava completamente alagada. Lagos temporários se formavam e desapareciam conforme o nível das águas, criando um mosaico mutável de espelhos de água e vegetação densa. O piloto do primeiro Cessna, capitão Roberto Lima, voou rasante sobre as coordenadas estimadas do último contato. Através dos binóculos, observava cada clareira, cada reflexo suspeito na água, cada quebra no padrão da vegetação. Mas a imensidão verde se estendia uniforme até o horizonte, pontuada apenas por bandos de aves aquáticas que se assustavam com o ruído dos motores. Controle, aqui Águia 1. Completei varredura do setor Delta 7. Nenhum sinal de destroços ou fumaça. Vegetação muito densa. Impossível avistar detalhes através da copa das árvores. Enquanto isso, equipes terrestres tentavam alcançar a região através de estradas rurais que mais pareciam rios de lama. O sargento Antônio Souza liderava um grupo de 15 militares em 3 caminhões, mas a cada quilômetro o progresso se tornava mais difícil. Pontes improvisadas de madeira cediam sob o peso dos veículos e trechos inteiros da estrada tinham sido completamente lavados pela enxurrada. É como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um estado inteiro, desabafou o sargento quando mais um caminhão atolou até os eixos na lama vermelha. E ainda por cima, um palheiro que muda de forma a cada chuva. A família do Major Menezes havia se instalado numa pensão em Campo Grande para acompanhar as buscas. Sua esposa, Dona Helena, uma mulher de 31 anos com 2 filhos pequenos, passava as horas sentada no pátio da base aérea, costurando para manter as mãos ocupadas enquanto aguardava notícias. Cada retorno das aeronaves de busca trazia uma mistura de esperança e decepção. Ele conhece o Pantanal melhor que qualquer um, repetia para si mesma e para quem quisesse ouvir. Se alguém consegue sobreviver lá embaixo, é o Carlos. Ele já passou por situações difíceis antes. Os pais do tenente Silva viajaram de trem desde o Rio de Janeiro, uma jornada de 2 dias que pareceu durar uma eternidade. Seu pai, um funcionário aposentado da Estrada de Ferro Central do Brasil, caminhava nervosamente pelos corredores da base, parando apenas para estudar os mapas na parede e fazer perguntas técnicas sobre os procedimentos de busca. Meu filho sempre foi cuidadoso, dizia, ajustando os óculos para enxergar melhor as marcações no mapa. Desde pequeno, ele conferia tudo 2 vezes antes de tomar qualquer decisão. Não é possível que simplesmente tenha desaparecido assim. O sargento Cardoso deixara uma viúva e 4 filhos em Campo Grande. Dona Maria, lavadeira e costureira, estava grávida de 5 meses quando recebeu a notícia. Vizinhos e amigos se revezavam para cuidar das crianças e ajudar com as despesas da casa, criando uma rede de solidariedade que era comum nas comunidades militares da época. Após uma semana de buscas intensas, a operação foi expandida para incluir voluntários civis. Fazendeiros locais que conheciam intimamente os caminhos e atalhos da região se ofereceram como guias.
Pescadores profissionais emprestaram seus barcos para vasculhar os rios e lagoas maiores. Até mesmo índios bororos de aldeias próximas se juntaram à busca, utilizando sua sabedoria ancestral sobre a navegação no Pantanal. Eles voaram muito baixo por causa da tempestade, explicava o cacique Apoena para o coronel Pereira, apontando para uma região pantanosa no mapa. Quando o avião grande cai na época das águas, afunda rápido, lama engole tudo. Só aparece quando seca chegar, e às vezes nem assim. O relato do índio trouxe uma realidade cruel. Se a aeronave havia caído numa região alagada, os destroços poderiam estar submersos sob metros de lama e sedimento. Durante a estação chuvosa, o Pantanal se transformava num oceano de água doce, onde até mesmo marcos geográficos familiares desapareciam temporariamente. 2 semanas depois, com recursos esgotados e nenhum vestígio encontrado, a operação oficial de busca foi suspensa. O último relatório do coronel Pereira para o Comando Superior era conciso e devastador. Após 147 horas de voo de reconhecimento, 28 dias de buscas terrestres e cobertura de aproximadamente 8.000 km², nenhum indício da aeronave C-47, matrícula FAB 2156, foi localizado. As famílias retornaram às suas cidades de origem, carregando apenas fotografias desbotadas e a dor da incerteza. Dona Helena voltou para Brasília com os 2 filhos, onde tentou reconstruir a vida trabalhando como professora primária. Nunca se casou novamente. Os pais do tenente Silva retornaram ao Rio de Janeiro e passaram o resto de suas vidas acreditando que o filho um dia bateria à porta de casa com uma explicação para tudo. Dona Maria deu à luz uma menina em novembro de 1961. Batizou-a de Esperança. Os anos passaram, e a história do avião desaparecido se tornou apenas mais uma lenda local entre os moradores do Pantanal. Pescadores às vezes contavam histórias de reflexos metálicos avistados no fundo de lagoas distantes, mas nada que pudesse ser confirmado. A natureza havia guardado seu segredo e parecia disposta a mantê-lo para sempre. Março de 2011. 50 anos haviam se passado desde o desaparecimento do Charlie 47 e o mundo havia mudado drasticamente. Onde antes havia apenas fazendas de gado e vilarejos isolados, agora se erguiam plantações de soja que se estendiam até o horizonte. GPS substituiu mapas de papel e telefones celulares permitiam comunicação instantânea mesmo nas regiões mais remotas. Valdecir Santos, pescador profissional de 58 anos, conhecia as águas do Pantanal como poucos. Nascido e criado nas margens do rio Miranda, aprendera a ler os sinais da natureza com seu avô, um ribeirinho que navegava a região desde os anos 1920. Aquela manhã de março estava sendo especialmente produtiva. A seca prolongada dos últimos meses havia reduzido drasticamente o nível das águas, expondo bancos de areia e lagoas que normalmente ficavam submersas. Nunca havia água tão baixa assim, nem em 1988, comentou para seu parceiro de pescaria, José Carlos, um homem de 45 anos que trabalhava como guia turístico na temporada alta e pescador na baixa. Meu avô dizia que quando a água fica assim, o Pantanal mostra seus segredos guardados. Estavam navegando por uma região conhecida localmente como Lagoa do Jacaré, aproximadamente 80 quilômetros a nordeste de Corumbá, quando José Carlos avistou algo incomum. Um reflexo metálico brilhava intensamente sob o sol da manhã, emergindo parcialmente de um banco de areia que normalmente ficava submerso. Valdecir, você está vendo aquilo ali? José Carlos apontou para uma forma angular que se destacava da vegetação aquática. Parece metal, mas não é lata de cerveja nem tambor de combustível. Valdecir manobrou o barco de alumínio em direção ao objeto. Conforme se aproximaram, perceberam que não se tratava de lixo descartado por turistas ou fazendeiros. Era uma peça grande, com pelo menos 2 metros de comprimento, parcialmente enterrada na lama endurecida. A superfície metálica estava corroída pelo tempo e coberta de incrustações, mas ainda assim mantinha características que chamaram a atenção dos pescadores. Isso aqui tem formato estranho, observou José Carlos, saltando do barco para examinar o objeto mais de perto. Olha só essas linhas retas, esses furos perfeitamente redondos. Isso não é natural, não.
Valdecir juntou-se ao amigo na margem e começaram a escavar cuidadosamente ao redor da peça. A cada punhado de lama removida, mais detalhes surgiam. Havia rebites enfileirados, superfícies que claramente haviam sido pintadas e estruturas internas que sugeriam se tratar de parte de algum equipamento complexo. José Carlos. Meu pai sempre contava uma história sobre um avião que desapareceu aqui perto, lá pelos anos 1960, disse Valdecir, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Ele participou das buscas quando era jovem. Disse que nunca encontraram nada. A descoberta despertou uma mistura de excitação e apreensão nos dois homens. Se realmente se tratasse de destroços de aeronave, poderia ser a resposta para um mistério que assombrava a região há décadas, mas também significava que estavam lidando com um possível túmulo, um local onde vidas humanas haviam se perdido. Decidiram interromper a escavação e comunicar a descoberta às autoridades. José Carlos usou seu telefone celular para ligar para a Polícia Civil de Corumbá, mas a conexão era precária na região remota. Conseguiram enviar algumas fotos através de mensagem de texto, imagens granuladas que mostravam a peça metálica emergindo da lama como um fantasma do passado. O delegado Marcos Vieira, responsável pela região, recebeu as fotos com ceticismo inicial. Casos de descobertas arqueológicas ou tesouros perdidos eram comuns no Pantanal, geralmente resultando em mal-entendidos ou pegadinhas. Mas as imagens enviadas por José Carlos tinham algo de diferente. O formato e a estrutura da peça sugeriam realmente se tratar de fragmento de aeronave. 2 dias depois, uma equipe oficial chegou à Lagoa do Jacaré. Além do delegado Vieira, estavam presentes um perito da Polícia Científica, um especialista em aviação civil e um representante da aeronáutica. O acesso até o local exigiu 4 horas de navegação através de canais estreitos e bancos de areia, evidenciando como a região era isolada e difícil de alcançar. O perito Rodrigo Almeida, especialista em identificação de destroços, examinou cuidadosamente a peça metálica. Utilizando instrumentos de medição e fotografias detalhadas, começou a catalogar cada característica observável. Os rebites, o tipo de liga metálica, o padrão de corrosão, tudo sugeria uma origem aeronáutica. Pela estrutura e pelo padrão de construção, isso é definitivamente parte de uma aeronave, confirmou após 2 horas de análise detalhada. O tipo de rebites e a espessura do material são consistentes com aviões militares das décadas de 1940 e 1950. Mas a descoberta mais significativa veio quando começaram a escavar numa área próxima. A apenas 10 metros da primeira peça, encontraram fragmentos adicionais, pedaços menores de fuselagem, um que parecia ser parte de um assento e algo que fez todos os presentes ficarem em silêncio respeitoso. Parcialmente enterrada na lama endurecida, uma placa de identificação militar ainda legível. Força Aérea Brasileira, C-47, FAB do News 56. Era o Charlie 47. Depois de meio século perdido no coração do Pantanal, o avião do Major Carlos Menezes havia finalmente sido encontrado. A confirmação de que os destroços pertenciam ao Douglas C-47 FAB do 8156 transformou a Lagoa do Jacaré no centro de uma operação complexa que reuniu militares, peritos forenses, historiadores e familiares das vítimas. Uma base temporária foi montada numa fazenda próxima e equipamentos especializados foram transportados através de estradas precárias para dar início à escavação oficial. O coronel da reserva Augusto Pereira, agora com 84 anos, foi convidado para acompanhar os trabalhos. Ele havia coordenado as buscas originais em 1961 e carregava há 5 décadas a frustração de não ter conseguido encontrar a aeronave perdida. Quando pisou novamente no solo pantaneiro, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que eles estavam aqui, em algum lugar, murmurou, observando a atividade frenética ao seu redor. Carreguei essa dúvida por 50 anos. Será que fizemos tudo o que podíamos? Será que passamos perto e não vimos? A escavação revelou gradualmente a extensão da tragédia. O avião havia se despedaçado completamente no impacto, espalhando destroços numa área de aproximadamente 200 metros quadrados. A fuselagem principal,
estava enterrada sob 3 metros de sedimento acumulado ao longo das décadas, explicando por que nunca havia sido avistada durante as buscas aéreas. Especialistas em acidentes aeronáuticos, analisando a distribuição dos destroços e o ângulo de impacto, reconstituíram os momentos finais do voo. O Major Menezes havia tentado um pouso de emergência, provavelmente após perder completamente a visibilidade na tempestade. A aeronave tocou o solo em alta velocidade, numa região que, durante a estação chuvosa, era uma lagoa rasa, mas que na época seca se transformava em terreno firme, coberto por vegetação baixa. Ele lutou até o último segundo, concluiu o perito em aviação militar, analisando os destroços do cockpit. Os controles estavam posicionados para pouso, não para voo nivelado. Menezes tentou salvar a aeronave e a tripulação até o fim. A descoberta mais comovente veio no 4º dia de escavações. Numa seção mais preservada da cabine de passageiros, os especialistas encontraram uma mochila de couro praticamente intacta. Dentro dela, protegidos por um envelope plástico, estavam documentos pessoais e uma carta nunca enviada. A carta estava endereçada à esposa do sargento Paulo Cardoso, Dona Maria, escrita com a caligrafia cuidadosa do sargento, datada de 2 de junho de 1961, um dia antes do voo fatal. Minha querida Maria, amanhã faremos mais uma viagem de rotina para Corumbá. Deve ser a última antes do nascimento do nosso 5º filho. Estou ansioso para voltar e ajudar você nos preparativos. O Joaquim, nosso novo copiloto, está nervoso com o voo sobre o Pantanal, mas o Major Menezes é o melhor piloto que conheço. Estaremos em casa para o jantar de domingo. Beije as crianças por mim e diga que o papai trouxe uma surpresa de Corumbá. Todo o meu amor, Paulo. A carta foi entregue pessoalmente a Esperança Santos, a filha que Dona Maria estava esperando quando o sargento desapareceu. Agora uma mulher de 49 anos, professora aposentada, ela recebeu as palavras do pai que nunca conheceu com uma mistura de dor e gratidão. Durante toda a minha vida, me perguntei como ele era, o que pensava sobre mim, disse entre lágrimas. Agora sei que ele estava ansioso para me conhecer, que já me amava antes mesmo de eu nascer. Dona Helena, viúva do Major Menezes, havia falecido em 2003, mas seus 2 filhos viajaram de Brasília para acompanhar a descoberta. Carlos Menezes Filho, agora um engenheiro de 62 anos, trouxe consigo fotografias antigas e medalhas do pai que havia guardado durante toda a vida. Minha mãe nunca perdeu a esperança de que ele voltaria para casa, contou. Ela guardou a roupa dele no guarda-roupa por mais de 20 anos, dizendo que o Carlos vai precisar quando voltar. De certa forma, ele finalmente voltou. O tenente Joaquim Silva não deixara a família direta. Era filho único e seus pais já haviam falecido. Mas uma prima distante que morava no Rio de Janeiro fez questão de comparecer à cerimônia de identificação. Trouxe consigo um álbum de fotos da juventude do primo, incluindo imagens dele durante o treinamento de voo. Joaquim sempre sonhava em conhecer o Brasil inteiro voando, lembrou. Dizia que queria ver as paisagens mais bonitas do país do alto. De certa forma, conseguiu realizar esse sonho, mesmo que de uma forma que não esperávamos. A investigação oficial concluiu que a aeronave havia sido vítima de condições meteorológicas extremas combinadas com as limitações tecnológicas da época. Sem GPS ou sistemas modernos de navegação, o Major Menezes havia feito tudo o que era humanamente possível para salvar a aeronave e a tripulação. Os restos mortais dos 3 aviadores foram recuperados e receberam sepultura militar com honras completas no Cemitério da Saudade, em Campo Grande. Milhares de pessoas compareceram à cerimônia, incluindo veteranos da Força Aérea, familiares e moradores locais que haviam acompanhado a história através da mídia. Valdecir Santos e José Carlos, os pescadores que fizeram a descoberta inicial, foram condecorados pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul por sua contribuição para resolver um dos mistérios mais antigos da aviação brasileira. Valdecir, em seu discurso simples, mas emocionado, resumiu o sentimento de todos os presentes. Sempre soube que o Pantanal guarda seus segredos com cuidado, mas um dia ele decide contar suas histórias. Hoje pudemos devolver estes homens corajosos para suas famílias e para a história do nosso país.
Um memorial foi erguido próximo ao local da descoberta, acessível por uma trilha que leva até a margem da Lagoa do Jacaré. Uma placa de bronze traz os nomes dos 3 aviadores e uma inscrição simples: em memória daqueles que se perderam servindo ao Brasil nas vastidões do Pantanal, nunca esquecidos. Esperança Santos visitou o memorial no primeiro aniversário da descoberta, levando consigo as 4 crianças que criara sozinha após a morte do marido. Colocou flores silvestres da região junto à placa e sussurrou palavras que o vento pantaneiro levou através dos alagados. Obrigada por ter voltado para casa, papai. Finalmente posso dizer que você descanse em paz. As águas da Lagoa do Jacaré voltaram a subir com as chuvas seguintes, mas o mistério havia sido finalmente resolvido. O Pantanal havia guardado o segredo do Charlie 47 por exatos 50 anos, até que a natureza e o acaso conspiraram para revelar a verdade que tantas famílias esperavam conhecer. Na vastidão silenciosa do Pantanal, onde o tempo parece se mover em ritmo próprio, 3 homens que um dia voaram em direção ao desconhecido finalmente encontraram o caminho de volta para casa.